Olá, bom dia você ligado aqui no canal. Sou eu, Cícera Gonçalves, com você para o nosso momento de oração e de meditação da Palavra de Deus. Quero convidar você a dar o like no vídeo, compartilhar com seus amigos e ser um evangelizador do canal aqui junto comigo. Todas as manhãs nós meditamos o Evangelho do dia, colocamos em nossa vida, nos alimentamos da Palavra e saímos para os nossos afazeres já prontas, né? Abastecidas da Palavra de Deus, alimentadas da Palavra de Deus. Então quero convidar você neste segundo domingo da Páscoa, neste dia 18 de abril, a meditar comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Abra aí sua Bíblia, vamos juntos. Lucas 24, de 13 a 35. Lucas 24, de 13 a 35. Ouçamos com atenção. Mas antes da gente meditar o Evangelho, vamos rezar. Já vamos clamar ao Espírito Santo sobre os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, para que o Espírito Santo abra nosso coração para acolher a palavra, para que o Espírito Santo encontre espaço no nosso coração, para que a palavra de Deus semeada ela possa frutificar na nossa vida e na vida dos nossos irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então pegue aí, vamos juntos ouvir o que Jesus vem falar para nós no Evangelho de hoje. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como vedados, incapazes de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: "O que andais conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "És tu o único peregrino em Jerusalém que não sabes o que lá aconteceu nesses dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Eles responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo? Os sumos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel, mas contudo isso já faz 3 dias e todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos assustaram. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então ele lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar na glória?" E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes todas as Escrituras, as passagens que se referiam a ele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, ele fez de conta que iam adiante. Eles, porém, insistiram: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Ele entrou para ficar com eles. Depois que se sentou à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu a eles. Neste momento, seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Ele, porém, desapareceu da face deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos 11 e os outros discípulos.
E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha gente, nesse evangelho de hoje, tão conhecido nosso, nós já até lemos há domingos atrás, onde vai falar, né, dos discípulos de Emaús. Mas eu quero parar aqui, que ele fala desses dois discípulos, dessas duas pessoas que estavam se sentindo derrotadas, decepcionadas, né? A gente vê isso aí no versículo 21 e 23, quando eles falam: é verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos assustaram, elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que os anjos tinham afirmado que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. E aqui na palavra também diz que eles estavam tristes, né? Eles estavam tristes. Então, eles estavam se sentindo derrotados, decepcionados. Decepcionado por quê? Porque acreditou e não viu acontecer. Por quê? Por que que eles estavam assim? Aquela comunidade estava assim, aqueles discípulos estavam assim. Porque muita gente naquela época entrou no movimento de Jesus Cristo, né? Muitos, quando entrou no movimento, quando Jesus foi crucificado e morto, ficaram tristes, né? E muitos depois disso não acreditaram na ressurreição de Jesus e decidiram voltar. A palavra diz que eles estavam voltando, né? Voltar, sair daquele, deixar de crer naquele Cristo que no meio deles fez tantos prodígios e milagres, né? E aí eles decidem voltar para casa, para a sua vida normal, né? E assim também acontece conosco, né? E assim também acontece conosco. Não é assim também que as coisas acontecem com a gente? Quando nós nos decepcionamos, quantas vezes você já se decepcionou com Deus? Com as pessoas, com a igreja, com os padres, com os religiosos, com os consagrados de comunidade, com os leigos da sua paróquia? Quantas vezes você se decepcionou? Quantas vezes você se decepcionou com Deus? E aí hoje essa palavra vem para nós nesse domingo porque o Senhor quer nos reencantar. Sim, reencantar, né? Reencantar os que estão em crise, gerada pela cegueira resultante da decepção, da frustração. O Senhor quer nos reencantar do desânimo, quer nos reencantar do desânimo causado pela derrota, pelo cansaço. O Senhor quer nos reencantar, assim como Ele reencantou e reinflamou o coração daqueles dois discípulos. Nesta manhã de domingo, o Senhor também quer nos reencantar. Quer trazer ao nosso coração esta certeza da ressurreição. Essa certeza de que Ele está vivo no meio de nós. Essa certeza de que no meio da sua vida, no meio dos seus fracassos, dos seus desânimos, das suas decepções, Jesus está vivo. E Ele quer reencantar o nosso coração nessa manhã de domingo. Por isso nós, como aqueles discípulos, precisamos também dizer a Jesus: fica conosco, já é tarde,
e a noite vem chegando. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor, porque já é tarde na minha vida. Já é tarde, Senhor, em tantas situações da minha vida. Já é noite, Senhor, nasquelas situações onde mais eu queria crer, que eu estava crendo e de repente tudo se foi. Fica conosco, Senhor. Fica conosco. Meu irmão, minha irmã, tenha certeza que Jesus nesse momento, Ele entra para ficar com você. Ele entrou para ficar com eles. E Ele entra hoje na tua casa, Ele entra hoje nessas situações que você está vivendo de pecado. Ele entra hoje nessas situações de cegueira que você não consegue enxergar nada. Ele entra hoje na sua vida. Ele entra hoje para ficar com você. Abra seu coração dizendo, fica conosco, Senhor. Fica conosco porque já é tarde, Senhor. E eu sou tão difícil de crer, Senhor. E eu sou tão dura de coração. Fica comigo, Jesus. Vá dizendo isso para o Senhor nesta manhã. Vá dizendo isso para o Senhor. Fica comigo, 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 Senhor. Diante desse tempo pascal, peça ao Senhor para preparar seu coração para Pentecostes. São esses 2 episódios que nos traz a graça de viver na presença desse Deus ressuscitado. E vá dizendo, fica comigo, Senhor. É isso que nós te pedimos hoje, Senhor, fica conosco. Fica conosco, Senhor, porque já é tarde na minha vida e eu me decido e eu te peço, fica comigo. Já é tarde, já é noite, Senhor, em tantas situações da minha vida, tanta escuridão que eu estou vivendo. Fica comigo, Senhor. Abre os nossos olhos, abre, Senhor, tira toda a cegueira, tira toda a decepção, toda a frustração, Senhor. Fica conosco, Senhor. Tira todo o desânimo, Senhor, causado por derrota, pelo cansaço. Fica conosco, Senhor. É o que nós te pedimos. Queremos te louvar, te bendizer, te adorar. És o nosso Deus, és o nosso Salvador. A ti a honra, a ti o louvor, a ti toda a adoração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá o like no vídeo, compartilhe com seus amigos. Seja um evangelizador. Deixe outros também ser tocados pela graça de Deus. Deus abençoe você. Um feliz domingo na presença de Jesus ressuscitado. E nós nos encontraremos amanhã. Até amanhã, minha gente.